Donizete, professora de Libras. Aula 4. Tema: o que são classificadores? Classificadores são um recurso linguístico presente em algumas línguas orais, como alemão e coreano, bem como em todas as línguas de sinais. Os classificadores permitem que você, ao se referir a alguma coisa, possa classificá-la, isto é, expor suas características se baseando no formato, modo de manusear, função, entre outros, que identificam tal coisa o qual você se refere. No caso das línguas de sinais, geralmente essas características são visuais. Para treinar os classificadores da Libras, primeiro treine-se a enxergar o mundo como surdos, ou seja, de forma visual. Todos os dias, tire um tempo para observar o formato das coisas ao seu redor, como as pessoas interagem umas com as outras, entre outras coisas. De fato, é por fazer isso que muitos surdos ficam craques em classificadores, e você também pode, basta realizar esse exercício regularmente. Em segundo lugar, veja vídeos de surdos sinalizando classificadores de forma leve, natural e fluente e imite-os. Para esse exercício, veja um vídeo várias vezes até sentir facilidade em copiar a sinalização. Quando você observar que já consegue fazer classificadores sozinho, faça o seguinte: veja trechos de desenhos animados no mudo e descreva visualmente, usando classificadores, os cenários e personagens, que já foi trabalhado no módulo anterior do nosso curso de Libras. Aprender os classificadores é muito importante, mas caso você pense que este assunto só deve ser estudado pelos que já estão mais avançados na Libras, pois é muito difícil ou por algum outro motivo prefere não estudar os classificadores, preciso lhe alertar que você está prejudicando a si mesmo com esse tipo de pensamento. Vamos ver então 3 motivos para isso acontecer? Em primeiro lugar, você precisa saber que os surdos normalmente usam muitos classificadores em sua comunicação. Então, dificilmente você irá entendê-lo com facilidade se você não souber classificadores. Em segundo lugar, os classificadores te ajudam a parar de travar, ou seja, pois quando você esqueceu o sinal que gostaria de usar, pode usar um classificador que descreva de forma visual o que você quer expressar. Em terceiro lugar, os surdos se sentirão mais atraídos à sua sinalização se você usar classificadores, visto que os classificadores exploram a visualidade das coisas e os surdos simplesmente amam isso, pois enxergam o mundo de forma visual. Então, comece desde já a estudar e treinar os classificadores, e logo você vai perceber seus avanços rumo à fluência e aprofundamento nessa língua fantástica que é a Libras. De acordo com Pimenta e Quadros 2006, os classificadores permitem tornar mais claro e compreensível o significado do que se quer enunciar. Em Libras, os classificadores descritivos desempenham uma função descritiva, podendo detalhar som, tamanho, textura, paladar, tato, cheiro, formas em geral de objetos inanimados e seres animados. Agora que você já compreendeu a importância dos classificadores na língua de sinais, vamos então iniciar nossos estudos. Na Libras, os classificadores são formas representadas por configurações de mão que, relacionadas à coisa, pessoa e animal, funcionam como marcadores de concordância. Assim, na Libras, os classificadores são formas que, substituindo o nome que as precedem, podem vir junto ao verbo para classificar o sujeito ou o objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, os classificadores na Libras são marcadores de concordância de gênero
pessoa, animal e coisa. Os classificadores para pessoa e animal podem ter plural, que é marcado ao se representar duas pessoas ou animais simultaneamente com as duas mãos ou fazendo um movimento repetido em relação ao número. Os classificadores para coisa representam, através da concordância, uma característica desta coisa que está sendo o objeto da ação verbal. Exemplo: mesa, colocar copo, mesa, colocar prato, mesa, colocar talher. Carro, mover um atrás do outro, carro, congestionamento. Maria, Alex, passar um pelo outro. Lembrando que Maria, Alex, separado por hífen, que significa nomes próprios na Libras. Então, eu tenho a Maria e o Alex que passam um pelo outro. Portanto, não se deve confundir os classificadores, que são algumas configurações de mãos incorporadas ao movimento de certos tipos de verbos, com os adjetivos descritivos, que nas línguas de sinais, por estas serem espaços visuais, representam iconicamente qualidades de objetos. Por exemplo, para dizer nestas línguas que uma pessoa está vestindo uma blusa de bolinhas, quadriculada ou listrada, essas expressões adjetivas serão desenhadas no peito do emissor. Mas esta descrição não é um classificador, e sim um adjetivo que, embora classifique, estabelece apenas uma relação Não se deve confundir os classificadores, que são algumas configurações de mãos, incorporadas ao movimento de certos tipos de verbos, com os adjetivos descritivos que, nas línguas de sinais, por estas serem espaços visuais, representam iconicamente qualidades de objetos. Por exemplo, para dizer nestas línguas que uma pessoa está vestindo uma blusa de bolinhas quadriculada ou listrada, estas expressões adjetivas serão desenhadas no peito do emissor. Mas esta descrição não é um classificador, e sim um adjetivo que, embora classifique, estabelece apenas uma relação de qualidade do objeto e não relação de concordância de gênero, pessoa, animal, coisa, que é a característica dos classificadores na Libras, como também em outras línguas orais e de sinais. Muitos classificadores são icônicos em seu significado, pela semelhança entre a sua forma ou tamanho do objeto a ser referido. Às vezes, o classificador refere-se ao objeto ou ser como um todo. Outras vezes, refere-se apenas a uma parte ou característica do ser, de acordo com Ferreira Brito, 1995. De acordo com os estudos linguísticos, na Libras podemos encontrar 10 tipos de classificadores. Classificador descritivo. Se refere ao tamanho e forma, utiliza para descrever a aparência de um objeto, isto é, forma, tamanho, textura ou desenho de um objeto, usualmente produzido com ambas mãos, para formas simétricas ou assimétricas. Exemplos: a forma e o desenho de um vaso, o desenho de papel de parede, a altura e a largura de uma caixa, a descrição de roupas ou itens do corpo que estão no corpo. E esse classificador descritivo não tem movimento. Classificador específico é aquele que especifica o tamanho, a forma de uma parte do corpo,
A função dele é similar ao dos classificadores descritivo, mas ele é utilizado para descrever a forma, o tamanho e a textura de uma parte do corpo de pessoas ou animais. Por exemplo, as orelhas de um elefante, bicos de aves diversas, o pelo de um gato, o penteado de uma pessoa, bochechas gordas de um bebê, e também não tem movimento. Temos o classificador de uma parte do corpo. Este retrata uma parte específica do corpo em uma posição determinada ou fazendo uma ação. A configuração da mão retrata a forma de uma parte do corpo. Exemplos: a ação da boca de um hipopótamo, as orelhas de um cavalo em movimento, os olhos de alguém em movimento, a cabeça de alguém repousando no seu ombro, os dedos do pé sacudindo, a ação de pés andando na lama e a posição das pernas de alguém sentada em uma cadeira. Esse classificador de uma parte do corpo, ele tem movimento. Também temos o classificador locativo. Ele retrata um objeto como lugar determinado em relação a outro objeto. Exemplos: uma prateleira onde estão copos ou livros, o chão onde caiu um lápis, a cabeça de alguém batida por uma bola, o alvo onde voa uma flecha, o gol onde entra a bola. Também temos o classificador semântico. O classificador semântico ele tem a função similar ao classificador locativo, por retratar um objeto em relação a um lugar específico, às vezes indicando movimento. A configuração da mão retrata o objeto todo e o retrata abstratamente ou muito pouco ou não se relaciona à aparência do objeto. Por exemplo, o formato da mão, similar à letra C, pode significar copos na prateleira de um armário. A configuração de mão em formato próximo da letra, parecido com a letra B, pode significar veículos ou objetos planos. O I, uma pessoa andando em uma direção determinada. O Y, um avião ou objetos no lugar fixo. V, reta ou dobrada, retratando a orientação do corpo ou das pernas de um animal ou de uma pessoa e ou suas ações. Mental. Esse classificador mostra como se usa alguma coisa. Exemplos: carregando um balde pela alça, puxando uma gaveta, tocando a campainha da porta, virando uma página, limpando com um pano, pegar algum objeto também. Também o classificador do corpo. A parte superior do corpo se torna o classificador, no qual a parte superior do sinalizador desempenha o verbo da frase, especialmente os braços. O classificador de corpo ele é similar ao classificador instrumental. Ele não mostra, nem manipula e nem o toque de objetos. Por exemplo, acenando com a mão para alguém, atravessando os braços com o beiço espichado, coçando a cabeça com perplexidade, movendo os braços como em correr. Não pega objeto. Classificador de plural, ele indica o movimento ou a posição de um número de objetos, pessoas ou animais. Pode ser um número determinado ou indeterminado. Por exemplo, 3 pessoas andando juntas é um número determinado. Pessoas sentadas na plateia, número não determinado.
uma fila comprida de pessoas avançando lentamente. Muitos carros estacionados na rua. 2 gatos em cima do muro. Classificador de elemento. Esses classificadores retratam movimentos de elementos ou coisas que não são sólidas, isto é, ar, fumaça, água, líquido, chuva, fogo e luz. Por exemplo, a água gotejando da torneira, a luz piscando no sinal de advertência, o movimento de um líquido no corpo ou dentro do corpo, exemplo, o suor, o vapor subindo de uma xícara de chá quente. Classificador de número e nome. Esses classificadores utilizam as configurações das mãos do alfabeto manual ou os números, mas são parte de uma descrição. Por exemplo, números e nome na camisa de futebol, um título de um livro, uma insígnia em um boné, uma sigla escrita na porta de um banco. Conhece os tipos de classificadores e a sua importância na língua de sinais. Agora vamos ver os verbos classificadores. A configuração de mão é uma marca de concordância de gênero, pessoa, animal ou coisa. Verbos que possuem concordância de gênero são chamados de verbos classificadores, porque concordam com o sujeito ou o objeto da frase, como, por exemplo, os verbos cair e andar, no sentido de estar se movendo, que dependendo do sujeito da frase, terá uma configuração para concordar com a pessoa, a coisa ou o animal. Por exemplo, cair, pessoa cai, o lápis cai, o papel cai, carro cai, copo cai, andar, pessoa anda, carro anda, animal anda, abrir, gaveta, abrir, porta, abrir o olho e abrir a boca. Para concluir, sistemas de classificação são estruturas complexas e ainda muito pouco exploradas pelos ouvintes e intérpretes, porque dependem de elementos próprios da cultura surda, os quais não são meramente aprendidos a partir da imitação, como acontece com a maioria dos sinais. Por isso, os ouvintes têm mais dificuldade em reproduzi-los do que os surdos, que o fazem naturalmente, ancorados pela sua base cultural natural. Enfatizando essa ideia de complexidade, nossos estudos ajudará a compreender um pouco deste vasto campo de estudo composto pelos sistemas de classificação. Para isso, é válido lembrar que existem algumas regras que permeiam esta ferramenta valiosíssima da língua de sinais. Por exemplo, as configurações de mãos utilizadas para cada objeto ou ação representada. D para pessoa, 5 para animal, C para objetos cilíndricos, I para formas geométricas, B para superfícies planas, Y para objetos multiformes e irregulares, G para objetos finos e longos. O sistema de classificação são conjuntos de elementos visuais entre os quais se podem encontrar ou definir relações para a visualização da imagem mental. Essa comunicação não verbal, a icônica, não fala apenas no plano consciente, mas consegue chegar às profundezas do inconsciente. Baseando em sistemas de classificação, os surdos visualizam uma imagem mental configurando com as mãos e retratam a imagem para manter uma comunicação com mais clareza de detalhes. Os traços essenciais desses sistemas com movimentos e ritmos de imagens
articulados no ícone, apresentam relações análogas para a comunicação, que é formada a partir de cortes, descrição de objeto, pedaço de uma cena ou ação e as relações de umas com as outras, formando um painel de mosaicos com fluência e ritmo. Não há forma sem significado, nem significado sem forma. Essa semântica, esse significado peculiar é que retrata tanto a ação como a descrição em estruturas funcionais. Porém, o significado de uma forma depende do repertório e este é o significado real da linguagem. Mas esse repertório varia de pessoa para pessoa, dependendo da vivência e da cultura de cada um. E a cultura depende da faixa socioeconômica em que se situa a pessoa, pois a formação e a informação dependem de muitos outros fatores. Dessa maneira, você pode retomar os seus estudos com os tipos de classificadores para se aperfeiçoar, que são sistema descritivo, sistema específico, classificador ou sistema que eu usei agora, funcional, sistema de locação, classificador instrumental, classificador de plural, classificador de elementos da natureza, de corpo, de nome. Boa sorte a todos, bons estudos. E lembre-se que o estudo ele é muito importante e deve ser um exercício diário. Antes do curso de Libras, quero deixar uma mensagem para vocês. Aprender Libras é respirar a vida por outros ângulos. Na voz do silêncio, no turbilhão das águas, no brilho do olhar. Aprender Libras é aprender a falar de longe, ou tão de perto que apenas o toque resolve todas as aflições do viver, diante de todos os desafios audíveis. Nem tão poético, nem tão fugaz. Apenas um ser livre de preconceitos e voluntário da harmonia do bem viver. Luiz Albérico Falcão. Desejo a todos um bom aprendizado. Professora Elisete.